Nesta seção, iremos discutir como a aplicação do movimento em duas dimensões, o lançamento de projéteis. Na realidade, o movimento de um projétil nada mais é do que a combinação de movimentos independentes. O primeiro se dá na direção x e tem velocidade constante, portanto, um movimento uniforme. O segundo está na direção vertical y e tem aceleração constante, a aceleração da gravidade, e, portanto, um movimento uniformemente variável. Iniciaremos determinando as equações horárias destes dois movimentos. O elo entre as duas está no tempo, pois à proporção que o corpo sobe ou desce, o movimento na direção horizontal se dará no mesmo instante que o movimento na vertical. Eliminando o tempo no movimento na horizontal e substituindo no movimento na vertical, encontraremos a equação da trajetória que relaciona como a coordenada y varia em função da coordenada x. Duas grandezas importantes serão discutidas nesse estudo: a maior altura que o objeto pode alcançar, o que é denominado de altura máxima, e a distância que o objeto se afasta da posição inicial, ou seja, o alcance. Finalmente, faremos alguns exemplos a fim de mostrarmos que não é decorando fórmulas que você conseguirá aprender os conceitos da física. Na figura, apresentamos o gráfico da coordenada y em função da coordenada x e analisaremos algumas propriedades do movimento de um projétil. Nesse estudo, iremos desconsiderar a força de arrasto produzido pelo ar sobre os objetos. Esta força irá influenciar no movimento de um objeto, porém, só discutiremos sua ação em outra unidade. O objeto é lançado da origem de um sistema de coordenadas xy com a velocidade v0 e que faz um ângulo θ0 com a horizontal. Decompomos essa velocidade em seus componentes horizontal e vertical e consideraremos que o movimento na horizontal é um movimento uniforme, ou seja, nessa direção, a componente de v0 não irá mudar, de modo que poderemos expressar a equação horária do movimento na direção x como dado pela equação 1. Para facilitar o cálculo, iremos fazer as seguintes simplificações. Tomaremos as coordenadas iniciais e o tempo inicial como sendo igual a zero. Assim, podemos expressar o tempo como uma função de x, como mostrado em 2. O movimento na vertical é um movimento uniformemente variado, com a aceleração igual à aceleração da gravidade, que é dirigida para baixo. E, portanto, ao escrevermos a equação horária do movimento como dado por 3, devemos levar em consideração o sinal negativo. Na figura, mostramos também duas grandezas importantes: a altura máxima que o objeto alcança no seu movimento na vertical e que será representada por h, e a posição onde o objeto retorna à coordenada y igual a zero, ou seja, o alcance representado pela letra A. Substituindo t dado por 2 em 3, e após algumas manipulações algébricas, como pode ser visto, chegamos à equação 4. Observe que esta é uma equação de segundo grau e que, portanto, o gráfico de y em função de x será representado por uma parábola. Para determinarmos a altura máxima, consideraremos a equação de Torricelli como dado em 5, lembrando que o componente vertical da velocidade é dado por v0 seno de θ0. Também observamos que quando y for igual a h, o componente vertical da velocidade é igual a zero, de modo que, resolvendo a equação 5 para esta situação, encontramos que a altura máxima será dada pela equação 6. Também vemos na figura que o ponto P representa o ponto de impacto do objeto ao retornar à posição onde a coordenada y é novamente igual a zero. A distância da origem a esse ponto é denominada de amplitude e determinaremos o seu valor na próxima seção. Para determinarmos a equação do alcance,
usaremos a equação 4 e fazendo y igual a 0 e, consequentemente, x igual a A, chegamos à expressão 7. Observe que esta equação tem duas soluções, mas uma delas, A igual a 0, representa a posição onde o corpo foi lançado, o que certamente não é o nosso objetivo, pois já consideramos que o objeto é lançado a partir da origem do sistema de coordenadas. Assim, ao resolvermos a equação 7, chegamos, após as devidas simplificações, ao resultado mostrado na equação 8. Para tornar esse resultado mais simplificado e mais adequado para chegarmos a algumas conclusões, usaremos a relação trigonométrica dada em 9 e, substituindo em 8, podemos escrever o alcance como dado pela equação 10. Da equação 10, vemos que o alcance será máximo quando o termo seno de θ 2θ for igual a 1, e aí o alcance máximo será dado por 11. Agora discutiremos a situação mostrada na figura, onde o objeto foi lançado com a mesma velocidade, porém em diversos ângulos diferentes. Observamos que para alguns ângulos o alcance é o mesmo. Veja, por exemplo, os casos em que θ é igual a 20 e igual a 70. A diferença é que no segundo caso, a altura máxima atingida pelo objeto é maior do que para 20 graus. A mesma situação é mostrada para os ângulos de 36,9 e 53,1 graus. Você certamente já deve ter tirado alguma conclusão destas duas situações. Também mostramos na figura que o alcance será máximo quando θ for igual a 45 graus. Este fato já pode ser estabelecido na equação 10, pois sendo o seno de 2θ igual a 1, implica que 2θ deve ser igual a 90 e, consequentemente, θ igual a 45 graus. Contudo, podemos concluir que quando a diferença entre 45 e θ1 for igual à diferença entre θ2 e 45, os alcances serão iguais. E, portanto, vemos que quando a soma de θ1 mais θ2 for igual a 90, os alcances serão iguais. Agora faremos um exemplo com o objetivo de mostrar que antes de usarmos uma equação, devemos inicialmente analisar fisicamente a situação a fim de escolhermos a equação adequada. Nesse problema, a figura mostra um helicóptero que está voando em uma determinada direção, fazendo um ângulo dado em relação à horizontal. Quando o avião está exatamente acima de um barco que se encontra à deriva, o pacote de sobrevivência é lançado. Então, desejamos determinar quanto tempo o pacote permanece no ar, a que distância do barco ele cairá e a localização que o helicóptero estará quando o pacote atingir o lago, considerando que o helicóptero continua com velocidade constante. Caso você deseje determinar o alcance simplesmente usando a equação 10, cometerá um grande erro. Quando a equação do alcance foi deduzida, consideramos que o objeto irá cair na mesma coordenada y que estava antes de ser lançado. Como podemos observar, não é esta a situação que vemos agora na figura. A linha pontilhada representa a coordenada y para o qual, em um determinado instante, esse objeto é lançado. Para esta situação, a coordenada x não representa o alcance, pois o pacote ainda não caiu no lago. Definimos o alcance como sendo a posição da partícula em relação ao sistema de coordenadas quando a coordenada y for igual a 0. Então, este deve ser o nosso primeiro cuidado. Definir um sistema de coordenadas e estabelecer onde fica a sua origem. Nesse caso, o fizemos que a origem estivesse na posição onde o barco se encontra. Se houvéssemos escolhido na posição inicial do helicóptero, não poderíamos impor a mesma condição. Nesse caso, diríamos que o pacote atinge o lago quando as coordenadas são y igual a menos 100 metros e x igual a A. Portanto, não devemos simplesmente decorar uma fórmula e achar que para qualquer situação ela irá resolver corretamente o problema. Na realidade, as fórmulas para o alcance e a altura máxima são determinadas a partir das condições por nós estabelecidas inicialmente. Portanto, tudo irá depender onde você colocou o sistema de eixos coordenados.
A maneira correta de resolver o problema está no que discutimos inicialmente. O movimento de lançamento de um projétil é constituído pela combinação de dois movimentos, um horizontal com velocidade constante e outro na vertical com aceleração constante. Apenas as duas equações que representam as equações horárias desses dois movimentos serão necessárias. Todas as demais são consequências delas. Feito estes esclarecimentos, agora podemos resolver o problema. Observe que a posição inicial do pacote em relação à origem do sistema de coordenadas será x igual a 0 e y igual a 100. Então, podemos impor que quando y for igual a 0, x será igual ao alcance. Para isso, inicialmente, iremos determinar o tempo que o pacote leva para cair, substituindo na equação 3, considerando agora que y é igual a 100 metros. Substituindo os valores numéricos, chegamos à equação 12, uma equação de segundo grau, que já sabemos como resolvê-la, determinando o tempo que o pacote leva para cair. Devemos considerar apenas a solução cujo valor seja positivo, uma vez que fisicamente tempo negativo não tem significado. Portanto, determinamos que o tempo que o pacote fica no ar foi de 6,3 segundos. Para determinarmos o alcance, agora basta substituir o tempo na equação 1 e o alcance é determinado como sendo igual a 126 metros. O problema informa que o avião continua a se mover com velocidade constante. Não devemos esquecer que a velocidade é uma grandeza vetorial e para ser constante significa que não muda nem valor e nem direção. Portanto, para qualquer instante, as coordenadas do avião serão dadas por equações idênticas à equação 1, não esquecendo que a posição inicial do avião tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 100. Como o pacote, ao ser lançado, tem a mesma velocidade inicial que o avião, concluímos que a abscissa do avião será igual a 126 metros, porém sua ordenada será igual a 195 metros. Em relação à origem do sistema de coordenadas, podemos representar a posição do avião pelo vetor r, cujo módulo é determinado como sendo igual a 232 metros. Você poderia resolver o problema considerando a origem do sistema de coordenadas na posição inicial do helicóptero. O que mudaria para esta nova situação? Os resultados encontrados seriam diferentes? Tente resolver o problema considerando esta condição. Mais uma vez, iremos discutir a importância de considerar a origem de um sistema de coordenadas quando estudamos o lançamento de um projétil. Na figura, uma moça faz o lançamento de um disco de dois modos diferentes. Na primeira trajetória, o ângulo de lançamento é de 45 graus e na segunda, o ângulo é um pouco menor. Em qual dos dois lançamentos o disco terá o maior alcance? Mais uma vez, se você pensar apenas nas equações, dirá que o alcance será máximo quando o ângulo for de 45 graus. Errado. Você não está considerando que ao ser atirado, o disco já tem uma altura em relação ao chão. Se traçarmos uma linha pontilhada a partir da mão da jogadora, esta afirmação estaria correta. Entretanto, não teríamos o alcance, pois nesse caso o disco ainda não atingiu o piso. Como podemos observar na figura, para um ângulo menor que 45 graus, o alcance será maior. Os lançadores de disco estimam como sendo de aproximadamente 42 graus o ângulo para o qual o alcance será máximo. Obviamente, outros fatores poderão influenciar no alcance. Você poderia citar algum? Vamos demonstrar que, ao considerarmos uma altura inicial diferente de zero, o cálculo do alcance deve ser dado pela equação 13. Na figura, vemos um objeto que é lançado de alto de um prédio de altura h com uma velocidade inicial v0 e que faz um ângulo θ com a horizontal. Como já discutimos no exemplo anterior, não podemos expressar o alcance como dado pela equação 10, uma vez que nesta equação não é levada em consideração a altura inicial.
Vamos iniciar a demonstração da equação 13 escrevendo as equações horárias do movimento para a situação mostrada na figura. Uma vez que quando y é igual a 0, x é igual a A, podemos, da equação 15, determinar o tempo total dado por 16 e, substituindo em 14, chegar à equação 17. Ao resolvermos esta equação, considerando apenas a raiz positiva, simplificando a expressão, colocando os termos comuns em evidência e usando mais uma vez a relação trigonométrica dada em 9, chegamos ao resultado desejado como mostrado em 18. Observe que desta equação podemos chegar ao caso particular já discutido anteriormente e observar que quando h for igual a 0, a equação que nos dá o alcance é idêntica à equação 10, o que nos permite determinar o alcance quando não existe um desnível, que foram as situações que estudamos anteriormente. Concluiremos o problema mostrando que o erro cometido quando não levamos em consideração o desnível. Neste exemplo, iremos determinar qual o alcance de um projétil que é lançado de uma altura de 20 metros com a velocidade inicial de 45 metros por segundo e um ângulo de 35 graus. Para resolvê-lo, usaremos o resultado encontrado na equação 18 e depois calcularemos o alcance usando a equação 10. Para comparar os resultados encontrados, determinaremos o erro considerando como correto o resultado dado por 18. Ao substituirmos os valores numéricos, encontramos que o alcance é igual a aproximadamente 219 metros. Se usarmos a equação 10, o resultado encontrado seria de 194 metros, o que produz um erro de 11,5%. Um erro desta ordem de grandeza pode ter graves consequências, uma vez que o objeto a ser lançado estará aproximadamente a 25 metros do local onde deveria cair exatamente. Mais uma vez chamando a atenção para o fato de que o termo alcance não está associado apenas à equação 10, que é válida apenas para a situação particular de que o objeto cairá no mesmo nível do qual foi lançado. Assim, chamamos mais uma vez a atenção de vocês para que, ao resolver um problema, analise a situação inicialmente do ponto de vista físico e, finalmente, escolha a equação mais adequada para resolver o problema, não esquecendo, entretanto, que todas as equações que deduzimos são consequências apenas das equações do movimento uniforme na horizontal e o movimento uniformemente variado na vertical.